deixar passar, não dava para não falar disso, não dava para deixar passar, não dava. Felipe Luiz, na melhor entrevista coletiva que eu já vi na minha vida, vou te falar assim, como torcedor, como jornalista, tá, difícil não, difícil deixar passar em branco uma coletiva dessa, né, que a gente viu ontem, trazendo aqui nossos comentários, porque é uma coisa muito incomum, ainda mais no futebol brasileiro, em que os jogadores são reiteradas vezes, paparicados pela imprensa, pelas comissões técnicas, pela torcida, pelos dirigentes, principalmente por seus empresários. Depois de tudo que falou o Felipe Luiz, e falou ainda que quer continuar com o Pedro no Flamengo, aí vai ser muito difícil, só se o Felipe Luiz estiver lendo muito livro de Thomas More, Utopia, né? É uma coisa bem utópica ser tão direto com o jogador, que além de ser mimado como jogador, parece ser uma pessoa mimada, né? Parece. Já não é a primeira vez que o Pedro tem essas posturas. Basta lembrar o caso do choro em 2022, o caso da agressão, né, do preparador físico lá, da época do outro treinador, não vamos citar nomes, mas que na época até a gente falou aqui, né, uma situação em que o Pedro estava todo errado, que o preparador físico estragou tudo e ficou mais errado ainda que o Pedro na época, mas que acabou passando em branco, né, aquele ato de indisciplina do Pedro, né, Pedro que é sendo chamado aí de o bad boy de Cristo, né, o cara por ser, né, religioso acha que pode ser indisciplinado e a coisa não é bem assim, né, mas às vezes é o contrário, né, mas Felipe Luiz, você não deveria falar isso, eu falo o que eu quiser. Vamos lá pro Felipe Luiz, cadê? Vem pra tela, Felipe Luiz, Filipinho. Fala aí, Filipinho. Eu queria, por favor, que começasse falando sobre o Jorginho, né, que estreou hoje pelo Flamengo no Brasileirão, no Maracanã, estava com a família aqui, jogador muito importante, que além de mapear os espaços, ele conversa o tempo todo com os jogadores, né? Você também conversou com ele num determinado momento, quando estava 0-0 ali. A importância e o peso de ter um Jorginho jogando pelo seu time, Felipe. Boa noite. É um craque, obviamente que eleva muito o nível do nosso meio-campo, que já é muito qualificado, né? E eu amo esse tipo de jogador que é treinador dentro de campo. Então ele leva sempre a minha ideia, ele entende e muito rápido, porque ele sente, e ele transmite e corrige o time dentro de campo muitas vezes aonde eu não consigo chegar. Então é um jogador muito diferente, que não à toa foi o terceiro melhor jogador do mundo e vamos poder desfrutá-lo aqui por um tempo. Boa noite, Felipe. Agora. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. É um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto.
tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar. Né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Querer é poder, poder é querer. E se você querer, o mundo inteiro vai poder, dizer aquela música, aquele funk dos anos 90, né? Felipe Luiz se inspirou nele aí, né? O Felipe Luiz já botou, né? Usou essa entrevista também para falar que não tolera português, não vai levar a sério português, né? Nem treinador português, nem a língua portuguesa, né? Visto aí. Mas é normal, o negócio dele é treinar o time e isso aí tá indo bem. Líder do campeonato, isolado, né? E falar, né? O Pedro, assim, já não é a primeira vez, né, que tem esses rompantes aí, esses mimos, né? Mas o Flamengo agora é líder isolado, 27 pontos. O Cruzeiro ainda joga na rodada, mas o Flamengo, por enquanto, está na liderança isolada. Se o Cruzeiro perder, empatar, o Flamengo se mantém na liderança sem ter ninguém ao seu lado. Tá? E a outra questão é que o Pedro, ele colocou aí, né, que o Pedro já não vinha treinando há muito tempo, é uma coisa que o Davi Luiz já tinha falado sobre o próprio Pedro em 2022, que ele trouxe, né, a público, quando chegou ao Flamengo em 21, tinha 3 jogadores principalmente, que ele citou na época, 4, né, que um não levou muito a sério, os 4 que não estavam ali dando gás nos treinos, que era o Rodinei, que inclusive reconheceu a importância das dicas do amigo, começou a treinar junto com ele, né, colou com o Davi Luiz, melhorou o desempenho, visivelmente. O outro é o Léo Pereira, que também melhorou muito o desempenho, inclusive foi melhor que o próprio Davi Luiz em 2022, e o outro era o Pedro, né, que naquela época estava chorando porque estava na reserva, estava no banco, depois que o Bruno Henrique se machucou, o Dorival conseguiu colocar ele para jogar ao lado do Gabigol. O quarto era o Gabigol, mas o Gabigol não levou muito a sério. Então, e teve outra, né, o outro caso da agressão, né, que acabou sendo agredido, que foi quando o treinador chamou o Pedro para aquecer e o Pedro não quis ir para aquecimento no jogo contra o Atlético Mineiro, no Brasileiro de 2023. O jogo que o Flamengo venceu fora de casa, um concorrente direto, e podia embalar para conquistar o título, e aconteceu aquele caso da agressão, coisas que acontecem só com o Flamengo. Mas são reincidências, né, do Pedro, nessa questão do ânimo, né? Não sei se é uma postura psicológica, questão psicológica, um problema psiquiátrico, mas sempre que está nessa pressão ele se abate, chora, dá chilique, essas coisinhas assim, e em vez de reagir, né? Então é um jogador que tem a multa rescisória aqui, segundo a coluna do Fla, em 100 milhões de reais, 100 milhões de euros, tá? A multa rescisória do Pedro hoje, segundo o site Coluna do Fla, é de 100 milhões de euros, cerca de 651 milhões de reais, aproximadamente, na cotação atual. Eu, na situação do BAP, presidente do Flamengo, só libero pela multa. Vai ficar aí. Não estão precisando de dinheiro, não estão pedindo, não estão passando o chapeuzinho, deixa ele aí. Reserva do Juninho, reserva do Bruno Henrique, vai ficar aí até o final. O contrato dele vai até o final de 2027, ou seja, a Copa é no meio de 26, então o Pedro vai ficar dando chiliquinho e vai perder a Copa. Aí depois da Copa ele libera de graça, só de raiva. Só para perder a Copa. Assim, enfim, o jogador tem o contrato lá, tem que cumprir o contrato, cara. Não dá chilique não. Não é o Romário, pô, já viu o Romário dando carrinho
na marcação do Flamengo e Vasco, em 99, com o Carlinhos treinador. Você acha que o Pedro é melhor que o Romário? Pedro é melhor que o Adriano, Imperador? Pô, os caras tem que se dedicar, cara, né? O melhor de agora, porque agora só tem nego ruim, né? Mas não é o melhor que o Adriano, que o Romário. Então, deu, né, Pedro? Bora pra vida. Aproveitar o momento. Então, só para concluir essa situação do Pedro, fala de novo, Filipinho. É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Agora chegamos na utopia, né? Difícil aí, ele falou que precisa do Pedro, que conta com o Pedro, mas de certa forma expôs publicamente. Geralmente, quando acontece esse tipo de exposição, o treinador perde o grupo, mas pelo que estamos vendo, não é bem isso que deve acontecer com o Flamengo, porque o Pedro realmente já teve outras situações, né? E parece que o grupo tá fechado aí com o Felipe Luiz, né? Até porque tá rendendo, né? O pessoal, ele falou no outro trecho ali que o pessoal bota a culpa na Arrascaeta. Tem realmente um parceiro que bota a culpa realmente na Arrascaeta sempre. Escreveu no Leu, o Flamengo perdeu a culpa da Arrascaeta. Se tá jogando, a culpa é da Arrascaeta que não correu. Se não tá jogando, a culpa é dele que não tá jogando. É sempre um trauma que ele tem do Uruguai, não sei. Pode explicar essa implicância com a Arrascaeta. Mas o caso do Felipe Luiz aí, acredito que, ao contrário do que geralmente acontece, ele deve ganhar o grupo porque ele está sendo coerente com aquilo que ele prega, né? Eu tenho muitas diferenças assim em relação a algumas escolhas dele, né? Técnicas, táticas, mas eu acredito que ele seja bastante correto quanto ao que ele acha, né? Às vezes até Fernando Diniz, né? Até demais. Podia abrir mão de algumas coisas em alguns momentos específicos. Mas, assim, ele tem se demonstrado até agora cara muito correto em relação ao que fala e o que faz. Chegou a dizer, posso me adaptar aos jogadores de acordo com as características dele, mas também tem que exigir que os jogadores dêem uma ajuda também, né? Ele não pode sacrificar o time todo pelo Pedro
não pode sacrificar o time todo pelo Arrascaeta e os caras não retornarem nada, né? O Arrascaeta, pelo menos, é o artilheiro aí do Flamengo na temporada, artilheiro até do brasileiro, né? Coisa inédita na carreira dele. E depois dessas falas, os representantes do Pedro, daqui apareceu no lance, os representantes do Pedro já falam em negociar, vão tentar a saída do atacante do Flamengo, aproveitando que está no momento da janela. Agora, já falei, né? Não tem esse papo de 15 milhões. É 100 milhões de euros, irmão. Se quiser levar, paga a multa. Se quiser, deixa ele aí e perde a Copa. Escolha dele. Ele que tem que correr atrás. Recebe em dia, tem toda a estrutura, todo acompanhamento médico, todo acompanhamento profissional, ídolo da torcida, vai ficar de migué, é problema dele, vai perder a Copa do Mundo, vai deixar de ser artilheiro, vai ficar esquecido, e se esperar o final do contrato para sair, vai sair esquecido, ganhando bem menos. Então é um projeto de carreira que ele tem. Se eu sou Flamengo, repito, se eu sou dirigente do Flamengo, não admito vender o Pedro por menos da multa. É alta, problema dele e de quem quiser comprar. O Flamengo não está precisando de dinheiro, o Flamengo não está necessitado, não está com crise financeira, o cara quer forçar a saída, então, e coloque dinheiro no bolso do papai e faça igual o Gerson. Dinheirinho no bolso do papai. O Gerson ainda teve uma redução da multa, né? Achei um erro, mas, enfim, está criando problema também. Outro mimado criador de problema. Então, se quer criar problema, crie problema para si mesmo e pague a multa de 100 milhões de euros. E aí já ajuda também a resolver o problema do estádio, né? Vende o Pedro e faz um estádio. É maravilha. É promessa de promoção. Venda ao Pedro e construa um estádio. Né, Felipe? Quer falar alguma coisa? Felipe, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete. Eu queria sair agora um pouquinho aqui. Queria sair aqui um pouquinho dessa esfera do Pedro. Acho que você já passou todas as informações. Queria entender, hoje a gente teve 2 problemas com os laterais esquerdos. O Alexandro sentiu ali logo no começo. Em seguida, o Ayrton Lucas teve um problema também, né? O Paiva até já passou para a gente aqui mais ou menos o que houve. E você fez a escolha do Varela ao invés do Vina. Então, eu queria entender como está esse momento do jogador, por que você fez essa escolha, se você puder passar um pouquinho para a gente. Porque, primeiro, uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave, e que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. O Vinha também vem de uma lesão muito grave e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir num jogo do jeito que estava, né? Estou tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz, e também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero. É isso aí, ó. Depois a gente volta aí com mais sobre Flamengo, Felipe Luiz, Pedro, Varela, Vinha e não vem mais. E quem vem pro Flamengo aí? Vai ter janela aí, vamos ver se o mesmo contrato aí. Se vier com um centroavante bom aí, o Vucevic lá, aí beleza, pode vender o Pedro por 99 milhões apenas. Se inscreva no canal Potência Alvinegra, valeu!